Então, olá a todos, estamos aqui mais uma vez para vos falar de histórias de vida e desta vez gostaria de falar de tutoria. A tutoria normalmente começa, se formos bem ver as coisas, começa em casa, os pais em relação aos filhos, mas também temos que reconhecer que nos tempos que correm há várias tutorias. Acontece a nível escolar, acontece a outros níveis. Temos, por exemplo, personal trainers, é outro tipo de tutoria, mais ligada à área desportiva e por aí afora. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós também encontramos tutoria. E eu gostaria, neste episódio, de falar de dois personagens, porque se falamos de tutoria, temos que forçosamente falar disso. Estou a pensar no apóstolo Paulo, que foi um grande homem no cristianismo, e estou a pensar naquele que foi o seu tutor, que foi Barnabé. Muitas vezes nós temos a tendência, para quem conhece minimamente alguma coisa da Bíblia, de pensar em Paulo e que Paulo foi tutor de várias pessoas, por exemplo, Timóteo, e temos muitas vezes a falta de lucidez de pensar de que Paulo foi alguém que recebeu tutoria. Esse homem chamado Barnabé foi absolutamente crucial na vida dele e é muito importante que o tutor seja alguém crucial na vida das pessoas. No caso dos pais é fundamental. No caso escolar é uma peça importantíssima nos dias que correm. E quando nós pensamos em outras áreas, a sua influência, o poder da sua influência é extremamente grande. E é precisamente isto. Barnabé, quando Paulo, que foi um perseguidor da igreja cristã, quando Paulo começou a seguir os caminhos de Deus, diz a Bíblia que os cristãos naquela altura tiveram muita dificuldade em aceitá-lo, precisamente porque ele era subejamente conhecido como um perseguidor, um homem que fazia coisas extremamente cruéis em relação aos cristãos. Mas Paulo, efetivamente, tinha dado um passo em relação a Jesus, tinha passado por uma transformação de vida. E foi nesse processo em que Paulo tem os seus primeiros tempos de cristão, em que não houve ninguém que acreditasse nele. Já viram a tutoria como é importante alguém acreditar em nós? Que estamos em sobrepeso, que provavelmente temos problemas de comportamento na escola, que temos problemas de aprendizagem, que temos problemas na nossa própria casa. Se houver uma figura que seja tutelar, isso pode fazer toda a diferença. E no caso do apóstolo Paulo, Barnabé foi essa pessoa influente. Foi ele que pegou em Paulo e levou até o círculo dos apóstolos. Os próprios apóstolos não tinham dificuldade em acreditar que Paulo tinha se tornado cristão, mas foi Barnabé que o introduziu naquele círculo. E depois, mais tarde, Barnabé, quando foi fazer um trabalho ligado à igreja, uma igreja que era na região da Ásia Menor, Antioquia, na atual Turquia, nós vemos que Barnabé precisou de ajuda e foi buscar Paulo, porque Paulo, entretanto, deu várias voltas na sua vida, inclusive naquilo que era o seu trabalho em relação a Deus, e estava em sua terra, em Tarso. E Barnabé foi buscar Paulo para trabalhar com ele em Antioquia. Portanto, a influência de Barnabé foi tal que nós vemos uma boa parte desse processo em que aparece primeiro Barnabé e Saulo, ou seja, tutor e discípulo. E quase sempre Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Só que a partir de uma certa altura, Paulo cresceu. Paulo tornou-se um homem mais autónomo, tornou-se líder, ok? E quando os dois continuavam a trabalhar juntos, nós vemos que eles dirigiram-se a um lugar, a Chipre, terra que era até de Barnabé, mas deixamos de ver Barnabé e Saulo, ou Paulo, e passamos a ver Paulo e Barnabé. E é Paulo que começa a tomar as iniciativas. Ou seja, aquele que foi alvo da tutoria era agora aquele que já não precisava do tutor naqueles moldes, mas que ele próprio já era capaz de gerenciar uma equipa. E que nessa equipa o seu antigo tutor agora era também o seu par e colaborador. É fantástico isso. E para dizer o quê e para resumir tudo isto nestas palavras, como é importante nós termos pessoas que possam ser no seio da família os nossos guias,
aqueles que tenham a paciência de sentar connosco, nos ouvir, mas que tenham a paciência de nos fazer acreditar em nós mesmos e que também tenham a capacidade de fazer que outros à nossa volta também acreditem, seja em casa, seja na escola, seja num grupo de amigos, seja quando nós pensamos na nossa própria autoestima. Claro que nós somos os primeiros a beneficiar quando passamos a acreditar através dos aconselhamentos e das ajudas dos outros, mas é importante que também nós possamos sermos bem aceitos por quem está à nossa volta. Claro, eu estou a transportar isto para um leque mais alargado, mas ao mesmo tempo quero afunilar e dizer que isto não tem nada de novo nesses planos todos, porque já a Bíblia, já o cristianismo previa esse tipo de dispositivo e previa no sentido de precisamente estabelecermos um percurso com Deus. Ora, se isto pode acontecer em relação a tantas outras áreas da vida, ainda mais por aquela que é a principal área que nós precisamos de uma grande tutoria, que é na área espiritual. Se calhar é isso que tu precisas nesta altura. E provavelmente Deus vai enviar à tua vida vídeos como este que podem servir para iniciar esse processo. Mas de uma forma pessoal também, Deus pode colocar pessoas na tua vida e que estas pessoas possam te ajudar a fazer esse percurso com Deus. Que Deus te abençoe de uma forma muito poderosa.